Dando sequência ao nosso encontro, vamos hoje responder. Aqui nós temos, tem bastante perguntas, mas nós selecionamos 12, já aumentamos um pouco, viu? Selecionamos 12 para conversarmos. Não tem sequência, porque são de diferentes pessoas. A pergunta que nós selecionamos: 1. Por que existe espírita rigoroso se ele conhece a lei de causa e efeito e a lei da reencarnação? Não tem nada a ver. A pessoa pode ser espírita, mas ainda não tem a capacidade. Ele abraçou o espiritismo como um ponto de apoio para ele dizer que tem uma religião. Mas todas as religiões têm como finalidade suprema nos conduzir à religiosidade. Então, por que ele ser espírita ou ter um outro título qualquer de alguma religião, isso não tem valor com relação à sua condição, ao seu caráter, à sua moral, à sua ética. Então, é melhor que nós nos preparemos aqui. Por que o espírita é rigoroso? Olha, o rigor de hoje é a continuação de ontem. E se nós não nos trabalharmos hoje, seremos rigorosos nas próximas vidas. Então é preferível que nós abandonemos o rigor. Mas não é abandonar externamente, é ir trabalhando, que a vida biológica é transitória. Já falamos aqui e merece até repetir. Simão Pedro, todos nós temos aquela noção de que foi atribuído a ele ficar com a chave do céu. Então ele sempre procura saber como é que as coisas estão do outro lado. E um dia ele fazendo aquela ronda, viu rostos, viu semblantes que não passaram pela portaria. Ele é o porteiro do céu. E aí ele, o que estava vendo? Foi procurar aqui, ali, por que tinha aqueles espíritos que não passaram pela portaria, ou seja, não estavam autorizados e passaram. Ele procura aqui, procura ali, procura acolá. Lá num cantinho, ele encontra um furo, um buraco, que dava passagem para os planos inferiores ao céu. E observou que tinha um rosário lindo, 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 fazendo a ponte, servindo de escada entre o plano inferior e o plano onde estava Simão Pedro. Ele falou: vou resolver a situação agora mesmo, vou chamar Jesus. O que é que está vendo aqui? Chama Jesus, Jesus vai lá e diz assim: olha o que aconteceu. Olha quantos rostos aqui que não passaram, não tem qualidade ainda, não passaram pela portaria, estão aqui usufruindo das benesses do céu. Jesus, vem cá, Senhor, vou te mostrar por onde eles estão passando. E chega lá. Quando Jesus olha, que vê aquele lindo rosário, ele falou: Simão, deixa isso para lá, nada de rigor. Isso é coisa da mamãe. Então, se alguém ainda é rigoroso, vamos pegar essas historinhas que sensibilizam a nossa alma, porque o rigor vai trazer consequências chamadas doenças no nosso organismo. A segunda pergunta é: comente sobre a passagem bíblica que diz: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Isso é uma coisa lógica. Por quê? Onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. O nosso coração, simbolicamente, é para identificar o que nós amamos. Então, se eu estou preso a isso, aquilo ali, qualquer coisa externa, meu coração está ali. Então, nós pegamos aquela passagem bíblica sobre a parábola da videira. Jesus falou: o Pai é o viticultor, quer dizer, o Cristo é o viticultor. Eu sou a videira. Vocês, dirigindo-se aos discípulos, são os ramos. Olha, o Pai é o viticultor, responsável pela vida. Eu sou a videira, responsável pela divulgação. Vocês são os ramos, os meus seguidores. Se os ramos se desconectarem da videira, não produzirão frutos. Olha aqui, linguagem riquíssima para todos nós. Tem pessoas que frequentam religiões, mas o foco mental totalmente fora. Olha, se Jesus é a videira, o nosso referencial deveria ser sempre a videira chamada Jesus. Nós criamos tantos símbolos, tantas coisas. Olha a parafernália que as religiões, através dos séculos, dos milênios, mesmo a partir de Jesus,
que fez tudo utilizando da voz, do olhar, do aconchego, das mãos, olha quanta coisa nós ainda precisamos usar. Então, diz o nosso amigo Silvestre, os espíritos superiores têm que se adaptar à maneira grotesca que os terráqueos utilizam para cultivar a divindade. Então, busquemos a nossa religiosidade, que nós vamos substituindo todos esses objetos, toda essa quinquilharia externa. O negócio é despertar a nossa emoção, a sacralidade pela vida que nós queremos ter. Porque o fim dos tempos é aquário. Isso aí está com medo de morrer. Os fins dos tempos em aquário, porque imaginemos só, não vamos querer dar sugestão ao engenheiro sideral, criador da Terra. Então, o Cristo planetário, quando ele criou a Terra, como todos os mundos que são criados, há uma assembleia combinando ali, elaborando como que vão conduzir. Então, imaginemos, se nós hoje já temos matemático para cálculos estatísticos, para previsões de subida ou descida nas bolsas de valores e por aí afora, do êxito empresarial ou mesmo da decadência, então nós somos seres humanos ainda, por melhor que sejamos na ciência que nós abraçamos, imaginemos a distância vibracional entre nós e o engenheiro sideral. Então, quando é criado o mundo, vamos nos deter na Terra. Quando a Terra foi criada, já sabia qual era a distância que ela, quando tivesse formada na condição de corpo celeste, qual a distância que ela estaria do Sol. Ela ia fazer os seus movimentos de rotação e translação. Então, mas essa distância entre onde ela vai ficar no espaço sideral e o Sol é importantíssima. Então, os engenheiros já sabiam que em determinados momentos a Terra estaria num signo, em outro momento estaria em outro, e assim sucessivamente. Então, pelos cálculos, já sabiam que agora a Terra estaria atravessando o signo de Aquário, o signo da força interior, o signo da força da alma. Ora, nós passamos aí 2.160 anos percorrendo peixes, conforme sempre a gente fala, o signo do amor. Se eu melhorei o meu sentimento, se eu melhorei a minha capacidade de amar, de exteriorizar amor, então estarei em condição, nós estaremos em condições para atravessarmos Aquário, porque o amor já está imantado em nossa alma. Tudo isso tem um cálculo matemático, astronômico, e tem mais o lado astrológico, porque cada casa zodiacal vai emitir um tipo de energia. Então agora é época do mentalismo, para despertar a essência de Deus em nós, que nós conhecemos dentro da teologia, despertar o nosso Cristo interno, os atributos da divindade que nós somos portadores. Onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Qual a finalidade das visitas extraterrenas, visitas dos extraterrenos na Terra? Não é só visita dos extraterrenos, não. Aqueles que vêm de outros mundos. Nós vamos ter também, que já voam aqui a nossa superfície, a parte externa do planeta, nós vamos também ter visitas intraterrenos. Já falamos isso em outras oportunidades. Porque aqui na Terra, o interior oco é habitado por uma civilização chamada Argus. De lá também vêm os discos voadores. Tá? Então passam principalmente pela abertura dos polos e também por outras passagens, como é o Triângulo das Bermudas. A quinta pergunta. É época de separação do joio do trigo. O que devo fazer para saber se eu sou joio ou sou trigo? Isso aí é moleza. Isso é fácil. Eu, pela minha experiência, pela minha vida, eu, você e todos nós, né? Nós sabemos se nós estamos com inclinações mais para o joio ou mais para o trigo. Só que nós não podemos, né? Nós não somos aqueles trigos fabulosos, mas vamos dar uma atenção para ver se a gente passa aí pelo menos com nota 5. O ideal seria com nota 10, mas não temos evolução ainda para isso. Agora, quem estiver numa vibração inferior vai ter que deixar o planeta Terra. É uma coisa natural e que todos nós já conhecemos. Cada um faça uma autoavaliação. Se o joio está
simbolizando a parte negativa da nossa existência, vamos trabalhar mais o nosso trigo. Não esqueçamos o simbolismo do trigo, que todos nós temos assim uma ideia do valor sagrado, sobretudo do trigo, quando se transforma em pão. Então acompanhemos a evolução do trigo sendo triturado, sendo levado ao forno, até se transformar num pão que possa alimentar a vida dos terráqueos. A sexta pergunta é: por que a prática da caridade é tão importante para quem pratica? Isso aí é uma coisa muito antiga, né? O Allan Kardec já tinha citado, em todas as épocas, antes de Jesus, depois de Jesus, todos nós já aprendemos quanto é importante para nós trabalharmos essa condição de dividirmos com aqueles que têm menor condição financeira, menor condição emocional. E a caridade não é só doar coisas. Às vezes um abraço, um olhar, um aperto de mão, um aconchego, um beijo. Quantas coisas nós podemos ajudar a nossa sociedade. Nosso semblante, quantas pessoas com aquele semblante carregado dia e noite. É muito triste. Agora imaginemos quem vive no dia a dia, morando na mesma casa, no mesmo ambiente, com esse semblante de desarmonia íntima. Então, vamos descobrir por que a prática da caridade é uma maravilha, tanto para quem pratica, quanto para quem recebe. Agora, não esqueçamos que a caridade, para produzir efeito a quem a pratica, tem que ser como Jesus ensinou: fazer com uma mão sem que a outra perceba. É uma coisa muito de alma, da essência. Não precisa tocar a trombeta. Então vamos praticar a caridade, mas sempre com aquela convicção. A prática da caridade desinteressada é exercitar o amor, porque nós já aprendemos que fora do amor não há salvação. Qual a religião que dará melhor sustentação aos seus adeptos nesta fase de transição planetária? Qual a religião que dará melhor sustentação aos seus adeptos? Religião ou religiões, todas elas criadas por nós, seres humanos. Então, a religião pela religião, diz o Pietro Baldi em A Grande Síntese, não serve para nada. Agora, se nós abraçarmos uma religião e exercitarmos para conhecermos as leis divinas, a legislação divina, nós vamos atingir a religiosidade. Porque a religião pela religião não nos levará a nada. E quase sempre, ou a tendência natural de uma sociedade primária, como ainda é a nossa terra, é nós estarmos nos templos estendendo a mão à caridade. Ou a caridade terrena ou a caridade celestial. É uma fase. Só que agora já estamos no terceiro milênio, sob a vibração de Aquário. Então, usarmos do templo das religiões estendendo a mão à caridade, vamos continuar, mas buscar o conhecimento. E a doutrina dos espíritos tem uma literatura riquíssima para todos nós. Vamos buscar, vamos fazer tudo que o templo possa nos ajudar. Mas a coisa mais maravilhosa para todos nós é o conhecimento. Porque nós vamos receber coisas aqui, objetos ali, mais isso, mais aquilo, tudo bom. Mas isso não modifica, porque não estamos adquirindo o conhecimento libertador. Então vamos ler. Só o nosso gigante Chico Xavier deixou quase 500 livros para esclarecer a humanidade. Então vamos ser alunos eternos para transformarmos o Evangelho de Jesus em vida. Por que Jesus não disse quando seria o fim dos tempos? Jesus é um pedagogo sideral. Imaginemos se ele dissesse há 2000 anos quais os pontos da Terra que ficariam debaixo d'água, quais os pontos dos oceanos que ficariam secos, quais... Até hoje nós estaríamos loteando o planeta Terra. Então, ele é um sábio, ele é um pedagogo sideral. Imaginemos a experiência entre nós e Jesus, a diferença de experiência que o Espírito dessa natureza tem em relação a nós. Então, ele não pode sinalizar. E aí nós vamos trabalhando, porque a profecia
A profecia não é para ameaçar, não é para criar temor, criar horror. A profecia é para sinalizar quais os pontos que nós, seres humanos, poderemos alterar, modificar, trabalhar em nossa essência para ir nos libertando. E os fenômenos da natureza fazem parte da própria criação. Então, a inclinação do eixo da Terra, verticalizando, inclinando, verticalizando, é uma coisa natural. Segundo Ramatiz, a programação da Terra deverá obedecer em 7 inclinações, 7 verticalizações. Então, se nós estamos agora na 5ª verticalização, ainda teremos mais 2 alterações do eixo da Terra em relação ao Sol. Como cada alteração, que a gente sempre fala, dura 25.920 anos, então ainda temos mais de 50.000 anos para a Terra ficar estabilizada. Por que existe espírita que não consegue perdoar os seus semelhantes? Isso é um processo de ignorância, isso é normal, não tem nada errado. Jesus não falou para nós não criticarmos os nossos semelhantes, não julgarmos? Se o espírito ainda está muito preso ao seu passado, muito preso às suas vidas anteriores, esse espírito aí é porque nós conhecemos as leis fundamentais, a lei da reencarnação e a lei de causa e efeito. Então, porque tem espírito que não consegue perdoar. É uma questão só de tempo, não tenhamos pressa. Hoje, amanhã ou da eternidade, ele vai aprender a perdoar. Aliás, perdoar-se. Enquanto ele não se perdoar, ele não conseguirá perdoar a sua sociedade. Qual a finalidade de verticalizar o eixo da Terra? Esse é assunto já bem falado por todos nós. Por exemplo, nós sabemos que o Triângulo das Bermudas estão debaixo d'água. Com a verticalização do eixo da Terra, o Triângulo das Bermudas vai ficar seco. Olha, nós falamos também que no interior da Terra tem uma civilização de humanos, espíritos encarnados. Então ali vai servir para passagem para o interior da Terra, coisa que atualmente só conseguimos ir através de embarcações ou outro aparelho qualquer que sirva para nós penetrarmos para o interior da Terra. Os polos com gelo, aquilo ali, quando a Terra estava verticalizada da outra vez, aquilo ali tinha civilização. Então diz Ramatiz, agora com a Terra que está inclinada, vai se verticalizar, aquilo ali também é um processo natural que todos nós já percebemos, que é o degelo. E vamos encontrar registro ali de que passou civilização por ali. Então vamos encontrar vários registros. Então você vê só que é uma constante para poder manter a vitalidade do planeta. Não tem nada de errado. A 11ª. Com o Brasil predestinado a ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho, o que acontecerá com os administradores do Brasil? Não fiquemos preocupados com o quadro político, social, econômico do Brasil atual. Se o Brasil está predestinado a ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho, só o título que a espiritualidade deu através de Chico Xavier, Humberto de Campos ditou o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós já temos Brasil, falou da região. Coração do mundo, então nós temos que manifestar a mudança da sociedade pelo coração. Então nós não vamos apresentar a proposta com armas, nós vamos trabalhar com o coração, Pátria do Evangelho, coração do mundo. Olha, a arma que nós vamos mais usar, olha, observemos o título, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Olha lá. Quais as armas? Qual a arma atômica que nós vamos detonar na nossa consciência? O Evangelho. Porque nós aprendemos que o Evangelho é a síntese da lei de Deus. É a síntese de todas as verdades. Então imaginemos todos juntos. Quando nós atingirmos essa graduação espiritual, moral, para seguirmos a nossa vida de acordo com o que Jesus pregou para todos nós. E aí, para encerrar, pergunta aqui. A tendência natural é a fome aumentar no planeta. Como resolver tal questão social? No ano 2003, nós publicamos um livro, acho que tem até aqui, um livro que é O Evangelho à Luz do Cosmos. O Evangelho à Luz de Deus. 2003. Nesse livro nós temos aqui uma corrente, pedimos para criarmos uma corrente de solidariedade planetária, onde cada
líder da sua nação, esclareceria a sua sociedade quanto à necessidade de nós doarmos o valor unitário da sua moeda ou da nossa moeda. Então o Brasil doaria cada conta bancária, permitiria que se tirasse por mês R$ 1. Cada conta bancária de países que usam o dólar, $1, €1. Então, isso, uma unidade por mês. Imaginemos quantos milheiros de contas bancárias nós temos no planeta. Tirando um valor unitário, em função da pobreza, da miséria, das doenças, a fome aumentando cada vez mais para aqueles que têm tão pouco. Então, se nós criarmos essa fundação de solidariedade planetária, que já tem tanto tempo que nós solicitamos, mas não precisa ter esse título ou ser da maneira que nós esboçamos. Tem pessoas aí com inteligência fabulosa para cuidar. Então, nomear uma comissão, nomear um grupo que seja flexível, para poder, então, angariar a simpatia da sociedade e cada um contribuir. E cada nação contribuir também com um valor. Aí nós botamos assim, 1.000 salários mínimos. Mas é um valor assim só para poder chamar a atenção. Cada um faz como quiser. Mas o importante é criarmos essa corrente de solidariedade, porque o planeta vai precisar, nessa fase de transição, no período que nós estamos aí atravessando a transição, a fome vai assolar a sociedade. Fiquemos por aqui e nos próximos vídeos nós ainda temos um outro vídeo, sobre essas questõezinhas sociais que nós temos. Mas daqui, mais um pouquinho, nós estaremos falando sobre a proposta que Jesus colocou na nossa mão, ou nas nossas mãos. Nós que estamos temporariamente encarnados no Brasil e, evidentemente, no planeta Terra. Tá? Adventus Christi. E nós já estamos divulgando a proposta da renovação cristã desde 1990. Já fizemos esse livro, essa proposta chegar ao Papa Francisco. Agora, recentemente, mandamos 2 livros para o governo federal brasileiro, envolvendo o presidente, vice-presidente e todos os ministros. Então, todos nós não ignoramos o compromisso espiritual, ético, moral que o Brasil tem com todo o conjunto planetário. E não precisa ninguém se identificar como cristão, porque todos nós somos cristãos. Nós somos amparados pelo Cristo, tendo Jesus como intermediário entre a sua vontade, que é suprema, e a nossa necessidade humana. Que Deus continue nas nossas aspirações.